E aí, gente bonita, tudo bem? Eu aproveito da trégua que a Lili me deu, ela foi pro circo, então eu aproveito e vou falar um pouquinho para vocês hoje dos gargalos, do uso de um desidratador. Provavelmente que aqui você tá ligada, né, que a gente produz desidratador artesanal aqui na fronteira e esses desidratadores estão tendo sucesso na comunidade de alimentação viva. Fico muito feliz de ver que, né, foi criado para uso próprio e abrindo essa possibilidade para as pessoas foi alguma coisa extremamente ah, bom, assim, em termos de feedback. Então, muito obrigada. O que eu quero dizer para vocês? Tem várias considerações. Primeiro, um desidratador é como se fosse um forninho elétrico, né? Só que a baixa temperatura. Você tem que entender que requer um pouquinho de tempo para se adaptar. Porque ele funciona diferente, então a resposta dos seus alimentos vai ser diferente. A gente precisa entender a alquimia dos desidratados, entendeu? Eu sempre digo assim, por exemplo, você provavelmente conhece alguém que comprou uma máquina de pão, que tentou fazer 2 pães e não deu nada certo, ela encostou aquela máquina, nunca mais. Ok, por quê? Porque é uma alquimia diferente. Você fazendo o pão sem a máquina e com a máquina é muito diferente, até as proporções mudam, entende? Então, o desidratador é um pouquinho assim também, você precisa entender como que funciona. Antes de mais nada, o desidratador, ele vai remover uma porção de água, ou toda a água, do seu alimento. O que isso quer dizer? Que vai concentrar e muito os temperos. Então, vai com calma quando você for temperar o seu alimento, né? A textura. Fica mole, fica crocante na beira, fica mole no meio. Então, quais são os ingredientes que são responsáveis de dar uma textura, né? Eu sempre falo assim, porque muitas vezes a gente compra um desidratador querendo pão, bolacha, torta, quiche, essas coisas. A gente sente falta desses cozidos e das suas texturas, né? Porque salada e fruta não é crocante, assim, como um pão, por exemplo, que a lembrança emocional é muito forte. Então, o psyllium é uma fibra maravilhosa que vai... Eu acho que é a coisa que mais aproxima o seu desidratado da textura e da crocância de um pão, por exemplo. Isso aqui você sabe que ela absorve muito água, é uma fibra vegetal. Então, se você colocar muito, daqui a pouco o seu negócio é inquebrável. Você vai quebrar o dente, você não vai quebrar o pão na sua boca, tá? Então, são coisas que você vai ter que aprender a utilizar, ok? Conforme... Aí eu sempre escuto assim, mas quanto tempo? Gente, você tem que entender que o desidratador, ele não é hermético, tá? Então, por exemplo, hoje é um dia úmido e ventoso em Foz do Iguaçu. Isso daqui vai impactar o tempo que leva o meu alimento para desidratar, ok? Então, assim, e se eu inventar de fazer um pão deste tamanho ou um pão tamanho família, também vai impactar no tempo geral de desidratação. O formato, o tamanho, os ingredientes, às vezes a banana é bastante úmida, às vezes ela é seca pra caramba, vai influenciar também. Então é muito difícil, porque sempre a gente dá uma janela muito grande, de 6 a 10 horas. E vai que você pegou um dia com muita umidade e vai levar 16 horas. Quer dizer que eu não entendo nada? Não, quer dizer que realmente tem tantos fatores que fica complicado. Você, na verdade, tem que começar a criar essa intimidade do uso. Eu também, assim, já errei a receita, o ponto não ficou, passei, eu fiquei chateado comigo, mas e errando que a gente aprende, gente, sabe? E logo mais você vai ter as suas receitas de sucesso, que essas daqui sempre vão dar certo. E vocês não vão mais esquentar com essa quanto tempo que eu desidrato, vocês vão sentir, sabe? Então, é isso que é importante de saber, em primeiro momento. Outra coisa é o material de revestimento das telas, porque o desidratador ele vem com umas telinhas finas, né? Mas e os preparos líquidos? Tá. Então, os preparos líquidos. Eu sempre falo quando as pessoas me perguntam qual que é a melhor opção. Todo mundo fala de folha de silicone. Eu testei um punhado de folha de silicone, além de custar os olhos da cara, péssimo. Quanto mais grosso o silicone, mais demorada a secagem dentro do desidratador, porque o ar não circula, fica embaçado. Aí sim que você vai ter uma beirinha crocante e o centro todo molhado. Eu acho assim péssimo. Comprei, eu acho que eu vou tentar dar uma outra utilidade, eu vou passar para frente porque não foi legal. O que eu gostei? Quando eu me virei crude vegana,
eu comprei no Amazon.com umas folhas de Tea Flex, que na verdade é uma folha muito fininha que vem com o desidratador importado americano. Só que aí eu não sei porque a Amazon deixou de importar por algum motivo, então ficou um pouco complicado. Aí eu tentei achar por todo lado para as pessoas que compram desidratador comigo, porque eu queria também ajudar elas com isso, porque no Brasil não é fácil, e não achei. Então quais que são as soluções no mundo de agora, enquanto os Tiflex não estão populares no Brasil? Papel antiaderente. Não invente de usar papel manteiga, tá? Vai colar tudo, vai ser um desastre, você vai ficar muito chateado, vai perder sua receita, vai perder tempo, enfim. Papel antiaderente, tá? Tem uma marca que eu vou colocar aqui embaixo do vídeo para você. Ela é barata, você pode comprar na internet ou nas lojas grandes também, tá? Então isso daqui é uma boa. A única desvantagem que eu vejo é que é difícil reutilizar, né? Porque ele vai chupar uma parte do líquido. Mas qualquer papel antiaderente vai funcionar muito bem. Outra coisa que tu pode usar é o voal. Ah, é bizarro? Mas funciona. Porque os crackers, por exemplo, a sua preparação é líquida, mas ela não é tipo água. Ela é pastosa, ok? Então se você usar o voal, vai dar certo. Então, é bizarro, mas funciona, tá? E a última opção que eu sempre sugiro para as pessoas são moldes de silicone, não folha, molde. Tipo para fazer umas tortinhas, umas pizzas, uns muffins, uns cupcakes, né? Bolinho, croquete. Ótimo, ótimo. Eu gosto bastante. Barrinha de cereal, você pode usar, tá? Funciona legal. Eu gosto bastante. E não atrapalha em nada a textura dos seus desidratados. Agora, algumas considerações além disso. A temperatura. Então, tem várias escolas de pensamento, ninguém detém a verdade absoluta, e só seu corpo, só seu paladar vai dizer o que está certo para você. Mas em relação à temperatura, a Victoria Butenko estava comentando que existia a possibilidade de aumentar a temperatura para 55, 60 graus nas primeiras 1, 2 horas do processo de desidratação, porque ela parte do princípio que a água, o seu alimento, assim, como é baixa temperatura, ele não vai alcançar essa temperatura só nesse tempo, ok? Por isso não compromete a bagagem enzimática. E aí depois baixa para 42, 45, 46, mesmo sobre isso as pessoas não são de acordo. Então vai seguindo o que você acha que é. E aí o que acontece? Os desidratadores, por exemplo, importados, eu comecei com um desses também, porque eu não fabricava na época. E aí eu pensei, peraí, se não é hermético e aquela temperatura está naquela rodinha e está pintada, mas se eu estou em Foz do Iguaçu ou no Minnesota, vai ser uma temperatura diferente lá dentro. Aí eu meti o termômetro, daí eu verifiquei. Estava em 41 na rodinha e na verdade dentro estava 45. Então eu não aprovo isso daqui. Por isso que eu trabalho com termostato e temperatura, termômetro digital com precisão de 0,1. Porque a gente se preocupa com os bichinhos, né? Mas tudo bem. Então isso daqui, presta atenção. Conforme o seu modelo, conforme o equipamento seu, verifique, se garanta, tá? Os ingredientes, sempre zela pela qualidade dos seus ingredientes, né? Porque até você pegar a manha, e como tudo, na cozinha é assim, se você só trabalha com coisa boa, não vai dar coisa ruim, tá? Só, como eu falei pra você, cuidado com os temperos para não exagerar, porque vai concentrar tudo ao desidratar, então, cuidado. Que mais? O tempo de vida do seu cracker. Uma dessas também, eu já recebi, mas eu fiz, estava incrível e agora está tudo mole. Essa daqui é sua organização. Porque como é um forninho, o que acontece? Você desidratou seu cracker, você deixou lá, por exemplo, aqui em Foz do Iguaçu é muito úmido, o que vai acontecer? Vai chupar toda a água do ar, daqui a pouco o meu negócio está mole também. Então você pode utilizar, por exemplo, um pote de vidro bem tampado para guardar seus crackers. E se porventura amoleceu,
não tem problema. Enquanto você está preparando a salada, você bota ele 20 minutos no desidratador, aos 40 e poucos graus, 41, 42, e ele vai voltar a ser crocante sem problema. Se você deixar água no seu produto, não se surpreende que ele vai vencer, ele vai mofar. Você tá entendendo? Tem pessoas que desidratam até a última gota, daí o seu cracker ele vai durar meses, entendeu? Porque não tem água, então a vida não se desenvolve. Falando de água, desidratados contém muito pouca água, então não se esqueça de beber bastante água quando você consome. E lembre-se também que os desidratados não são alimentos assim tão ideal para sua fisiologia como uma fruta, um tomate, um pepino, né? Então, utilize isso para seu agrado, para o conforto, né? De uma pizza, um croquete, um pão, né? Mas sempre investe em você com suas frutas, com sua água de boa qualidade, filtro de barro com vela de carvão ativado. Se conseguir uma água de poço artesiano, tem água dos milagres também, né? Que com cloreto de magnésio, bicarbonato de sódio e sal marinho. Bom, ela tem um sabor um pouco diferente, mas eu conheço várias pessoas que comentaram, né, de tipo, acabou a azia, acabou gastrite, acabou refluxo, água dos milagres. Ela tem um nome muito apropriado. Então era isso, minha gente. Muito feliz de estar com vocês de novo. Um abraço do lado do coração. Até logo. Se cuida. Beijo.